Nosso herói abre os olhos e diante dele se descortina a vastidão indiferente do oceano, cortando o caminho de volta para casa por milhares de milhas. Uma pessoa que se encontra aqui, sem comunicação e sem ajuda, percebe instantaneamente a gravidade da situação. Ele está sozinho em uma faixa de terra desconhecida e cada erro pode custar a vida. Nesta ilha, onde o sol queima a pele sem cessar e o vento não traz alívio, a necessidade de água potável torna-se prioridade absoluta. A desidratação é a ameaça com a qual o herói se depara neste exato momento. Mesmo com a alta umidade dos trópicos, fontes de água são raras, e encontrá-las se torna a tarefa mais importante. Ao se aprofundar na vegetação densa, o herói percebe que a ilha lhe está longe de ser um chifre da abundância. Pequenos prazeres são os cocos e as raras frutas silvestres, mas não há garantias de sustento a longo prazo. O oceano atrai com a promessa de peixes, mas deve ser explorado com cautela. O possível encontro com tubarões assusta. Como suportar o desafio contra os elementos e o calor africano? O verdadeiro problema não é apenas a sobrevivência física, mas também o estado psicológico. O ar salgado e a ausência de sons e rostos familiares transformam o desafio em uma maratona de força interior. A única salvação está no bom senso e em uma abordagem bem pensada, domando a escassez de recursos ao planejar cada próximo passo. Os eventos futuros na ilha trarão novos desafios, para os quais é importante estar preparado. E enquanto o herói reflete, a orla do destino lançará provações inesperadas. A água doce representa apenas cerca de 2,5% de todos os recursos hídricos da Terra. Dessa quantidade minúscula de água doce disponível, apenas uma pequena parte está em rios e lagos, enquanto o restante está escondido no subsolo ou em geleiras. Em uma ilha isolada da civilização, a chance de encontrar água potável é quase como ganhar na loteria. O oceano que se estende ao redor é um mar infinito de salinidade, e sua água, com 35 partes por mil de sal, é mortalmente perigosa para consumo. O conhecimento comum e o instinto levam o herói até os manguezais, o refúgio dos recursos de água doce. Essas árvores costeiras não apenas criam um oásis sombreado, mas também indicam a presença de água doce. Fontes ocultas e áreas úmidas podem esconder a salvação. Ao mesmo tempo, cada passo nas densas moitas é como atravessar um campo minado, pois nesses lugares frequentemente habitam cobras venenosas e outras ameaças ocultas. Avançando mais, o herói percebe o leito seco de um riacho. Embora o leito esteja seco, isso é um sinal da existência de águas subterrâneas. Ele se agarra à esperança até que o sussurro de uma brisa suave lhe indica o caminho para uma fonte à sombra das árvores. Saciar a sede lhe traz uma dose de confiança embriagante. Cada gole lhe dá um pouco mais de força e determinação para continuar a luta pela sobrevivência. Mas não se pode relaxar. As provações continuam e algo novo já está pronto para testar a resistência do nosso herói. Tendo conseguido acesso à água potável, o herói percebe que agora a prioridade é criar uma barreira térmica e de proteção. Em um clima úmido, a tarefa de fazer fogo parece quase impossível, pois, para que a técnica ancestral do arco e broca funcione, a madeira precisa estar perfeitamente seca. Ele escolhe madeiras macias, como a tilha ou o álamo, para aumentar ao máximo as chances de sucesso. Começando o trabalho, o herói utiliza fibras vegetais, trançando-as em um cordão resistente. A casca das árvores e a grama forte tornam-se sua matéria-prima. Ele dedica atenção especial à criação do isqueiro natural. Ele tritura finamente a casca e separa o musgo em fibras pequenas para obter um material que possa brasejar, essencial para realizar seu objetivo. O processo de obtenção da centelha torna-se uma maratona de paciência e perseverança. O cansaço causado pelo atrito incessante e a umidade do ambiente colocam em dúvida a possibilidade de sucesso. Mas, finalmente, seus esforços são recompensados. Uma faísca minúscula dá vida ao trabalho e o herói vê uma pequena chama alaranjada se aproximar dos galhos, crescendo até se tornar um fogo de verdade. Esse fogo não apenas o aquece no frescor da noite, mas também se torna uma barreira contra os animais, afastando-os com sua luz e seu ruído. Sentindo novamente o ar quente, o herói começa a traçar mentalmente planos para os dias que virão. Seguindo a dinâmica da ilha, ele sabe que novos desafios difíceis o aguardam pela frente. Desde os tempos antigos, as pessoas que se encontravam em meio à natureza selvagem construíam abrigos simples para se proteger das intempéries e dos animais. Nosso herói conhece essa antiga técnica. Em condições de recursos limitados, isso não é um luxo, mas uma necessidade vital. Ele evita pântanos, onde podem viver cobras, e áreas abertas expostas ao vento. Em vez disso, ele escolhe clareiras protegidas no interior da mata.
um abrigo ideal contra o vento e os perigos. Para a estrutura, ele utiliza galhos grossos, criando uma armação resistente. Para o telhado, ele usa grandes folhas de palmeira e capim, que tradicionalmente protegem contra o tempo chuvoso e o sol escaldante. Com fibras vegetais, ele amarra as partes em nós, tornando o abrigo estável. As fibras funcionam como pontos de ferro, mantendo a estrutura firme. Não é só a chuva que dificulta o abrigo. O clima imprevisível exige reforçar as bases para suportar qualquer vento e tempestade. Essa solução de engenharia confirma a experiência dos povos antigos, que sabiam construir abrigos habilmente em condições adversas. A primeira noite no novo abrigo traz uma sensação de paz, mas também desperta ansiedade. Os ruídos noturnos lembram sobre o habitante invisível da ilha. As maravilhas da natureza selvagem, como espelhos, mostram ao ser humano não só sua força, mas também sua vulnerabilidade. Mas será que esta noite será segura para o protagonista? No escuro se escondem segredos que podem se revelar a qualquer momento. Sobreviver em uma ilha deserta não é uma tarefa fácil, nem mesmo para o mais experiente. Apenas uma em 1000 ilhas pode oferecer toda a infraestrutura necessária para a vida. Não é à toa que a água potável é considerada um elemento fundamental. Sem ela, dificilmente uma pessoa sobreviveria mais de 3 dias. Nosso protagonista, já tendo encontrado fontes de água e construído abrigos, agora precisa garantir sua alimentação diária. As soluções mais simples, muitas vezes, estão bem aos nossos pés. Na praia, ele procura caranguejos e moluscos que podem ser rapidamente preparados na fogueira. Eles não são apenas ricos em proteínas, mas também, graças à sua composição mineral natural, podem ajudar o corpo a se manter em condições difíceis. Mas a floresta guarda seus segredos. Em busca de plantas comestíveis, o protagonista sabe que muitas delas podem ser venenosas. Por isso, ele se baseia em sinais conhecidos de comestibilidade, como a ausência de óleos voláteis nas folhas ou o cheiro adocicado das frutas. No entanto, confiança excessiva e intuição podem enganar. Não vale a pena arriscar experimentando espécies desconhecidas sem o conhecimento adequado. Caçar pequenos animais é uma tarefa difícil. Aqui é preciso agir com extrema cautela. Lembrando-se dos vestígios das práticas tradicionais, ele cria armadilhas simples usando galhos e cipós. Esse método praticamente não mudou por milênios e provou sua eficácia em muitos continentes. Nas profundezas da vegetação insular, o protagonista aprende a estar sempre alerta. Cada esconderijo pode ocultar tanto uma possível fonte de alimento quanto um perigo. A sobrevivência segura não é apenas conseguir alimento, mas também manter o controle do ambiente ao redor. Os segredos dos trópicos não se revelam de imediato, e a cada esquina pode estar à espera tanto uma nova fonte de energia quanto um desafio à destreza e à atenção. Com a chegada da noite na ilha tropical, o ar se enche de tons quentes de laranja e vermelho, dispersos pelas altas partículas de umidade e elementos secos na atmosfera. O pôr do sol nos trópicos é um verdadeiro espetáculo, capaz de fazer qualquer um parar em admiração e, ao mesmo tempo, esperar com certo temor a escuridão que se aproxima. Mas quando o sol se esconde atrás do horizonte, a exótica paisagem dá lugar a uma sensação opressiva de solidão e incerteza. O oceano continua a bater ritmicamente na costa, criando um fundo sonoro que contrasta com o sussurro suave do vento nas densas moitas. Para o protagonista, o som das ondas é a única coisa familiar neste lugar estranho. Assim que a noite toma completamente a ilha, ele percebe que seu abrigo se tornou a única proteção contra a vida selvagem. Cada farfalhar na floresta pode pertencer a um visitante invisível. Os sons da escuridão tornam-se mais intensos, como se aproximassem, e cada estalo de galho faz o coração bater mais rápido. O fogo, aceso anteriormente, torna-se uma fonte vital de calor e luz, mas o vento às vezes faz a chama vacilar, acrescentando tensão a essa dança silenciosa na noite. Para o nosso protagonista, controlar o fogo não é apenas uma fonte de segurança, mas também um símbolo de sua presença neste mundo implacável. A luz da lua, iluminando a ilha mística, cria a ilusão de paz e tranquilidade, apesar das ameaças invisíveis escondidas na escuridão. Esta é a primeira prova noturna do herói quando ele fica cara a cara com a natureza selvagem, confiando apenas em seus instintos e força de vontade. Cada novo som lembra a vulnerabilidade, mas a cada hora que passa vem também a confiança de que sobreviver aqui já é uma vitória e que novos dias estão por vir, cheios de desafios e descobertas. Pela manhã, a ilha recebe o herói com frescor e uma leve brisa, mas essa tranquilidade é enganosa. Nos trópicos, até mesmo uma manhã clara pode rapidamente se transformar em escuridão, com nuvens de tempestade se acumulando velozmente no horizonte. Um fenômeno típico dessas latitudes, chuvas intensas porém breves, desaba com uma força incrível. A água cai com tanta potência que parece tentar apagar toda forma de vida da face da terra. O abrigo do herói torna-se uma prova de engenhosidade.
Sua construção resiste ao ataque da tempestade, mantendo-o praticamente seco por dentro. O ar úmido e o vento que entra pelas frestas se fazem notar, mas o herói não perde o ânimo. A chuva cessa tão repentinamente quanto começou, deixando rastros de correntes temporárias no solo amolecido. Em seguida, o calor sufocante envolve a ilha. Os raios solares inclementes evaporam impiedosamente até os menores vestígios de umidade, dissipando o vapor que paira sobre as florestas. O calor é tão implacável quanto a chuva e drena as últimas forças. O herói aproveita habilmente o momento para secar suas roupas e equipamentos, demonstrando conhecimento sobre o funcionamento e os hábitos da natureza. Essa dinâmica do clima tropical ensina ao herói a constância das mudanças e aponta para a necessidade de estar preparado para qualquer surpresa da natureza. Será que ele conseguirá responder ao desafio de um novo dia e lidar com as novas revelações da ilha? Cada um de seus enigmas é não apenas uma provação, mas também um passo adiante em direção à natureza, guardiã de seus próprios segredos. Uma ilha tropical, cada dia traz ao nosso herói novas descobertas. A mata densa, onde vivem as iguanas, companheiras dóceis e inofensivas. É um mundo de exotismo. Em algumas ilhas, como as Galápagos, esses répteis podem facilmente cruzar o caminho de um viajante. Nosso herói descobre, surpreso, que as iguanas não demonstram agressividade e, muitas vezes, se tornam suas únicas vizinhas. Essas criaturas não ameaçam o ser humano, mas o apresentam à vida tropical. No entanto, nem todos os habitantes da ilha são tão amigáveis. A vegetação densa do subbosque pode esconder pequenas criaturas perigosas. Desta vez, ele se depara com uma cobra escondida sob as folhas sombreadas. Ela mais uma vez lhe lembra da necessidade de cautela. Essas cobras são uma ameaça séria, típica dos trópicos, exigindo respeito pela natureza. A natureza lhe abriu os olhos para sua rica diversidade. Compreendendo a importância de fazer as escolhas certas na natureza selvagem, o protagonista não confia apenas em sua intuição. A experiência e o conhecimento lhe mostram como reconhecer plantas comestíveis como o trevo e a roseira brava. Presentes familiares da natureza que podem ser consumidos com segurança. No entanto, até mesmo as plantas silvestres mais conhecidas exigem cautela para não serem confundidas com espécies venenosas. Cada encontro com os habitantes da ilha surpreende o protagonista, o fascina e faz o mundo parecer ainda mais rico aos seus olhos. A descoberta da flora e fauna selvagens e o respeito por elas tornam-se não apenas uma questão de sobrevivência, mas também uma lição de confiança que a natureza oferece com generosidade e cordialidade. À primeira vista, o oceano ao redor da ilha parece calmo e acolhedor, mas sob sua superfície escondem-se diversos perigos. Por exemplo, as águas vivas são vulneráveis, mas nem todas são tão inofensivas quanto parecem. Entre elas, a água-viva caixa, conhecida como vespa do mar, é especialmente perigosa, pois seu veneno pode causar paralisia e levar à morte em questão de minutos. Esses habitantes semi-transparentes dos mares espreitam suas presas nos lugares mais inesperados. Ouriços do mar se escondem no fundo do mar, mas seus espinhos venenosos podem facilmente causar dor e até ferimentos graves àqueles que decidem explorar o fundo descalços. Um passo em falso e uma picada perigosa podem pôr fim aos seus planos. Entre os habitantes do oceano também estão as arraias, que se camuflam com seu corpo achatado na areia, prontas para golpear com o rabo cheio de farpas. A ferroada delas frequentemente causa consequências dolorosas. Outra ameaça é o polvo de anéis azuis, que não é maior que uma bola de tênis, mas possui um dos venenos mais mortais do planeta. Sua tetrodotoxina é capaz de paralisar a vítima em questão de minutos. Não existe antídoto, e o tempo está contra você. E não se deixe enganar pelos tubarões predadores, considerados um dos habitantes marinhos mais mortais. Os grandes tubarões brancos são famosos por ataques frequentes a pessoas. Por exemplo, nas águas do Mar do Japão. Esses gigantes podem surgir do nada, lembrando que o ser humano aqui é apenas um visitante. Sobreviver em uma ilha exige respeito e conhecimento preciso sobre a fauna marinha. O oceano oferece dádivas, mas também testa sua resistência, colocando à prova sua atenção e vigilância a cada passo. Por isso, nosso herói precisa não apenas observar o mar, mas também aprender a viver em harmonia com ele, para permanecer ileso e preparado para as surpresas que se escondem nas ondas azul esverdeadas. Ainda o aguardam desafios ainda mais difíceis em sua jornada de sobrevivência e retorno para casa. Qualquer pessoa que se encontra em isolamento enfrenta um fardo psicológico incrível. Pesquisas mostram que a solidão e a perda da noção do tempo podem causar consequências sérias para a mente. A impossibilidade de se comunicar e o confinamento nos próprios pensamentos levam ao risco de desenvolver transtorno de estresse pós-traumático após o retorno à civilização.
Nosso protagonista, ao se ver completamente sozinho, percebe que a sobrevivência depende não apenas da força física, mas também da capacidade de lidar com as emoções. O controle dos pensamentos e a autorregulação emocional tornam-se habilidades indispensáveis aqui. Quando o medo e o desespero ameaçam dominar, é justamente a capacidade de direcionar a energia dessas emoções para o caminho certo que se torna a salvação. Só assim é possível resistir ao silêncio opressor e à luta interna. A lembrança do lar e dos entes queridos mantém a motivação do protagonista, oferecendo o apoio emocional necessário para cada novo passo. Essas lembranças acabam sendo não apenas uma fonte de dor, mas também uma força oculta que o impulsiona a seguir em frente, apesar de todas as dificuldades. O estado mental na solidão muda como as marés do oceano, a euforia dá lugar ao pânico, a atividade se transforma em depressão. Tudo isso exige do protagonista agilidade e a capacidade de se adaptar rapidamente. A percepção da realidade passa por transformações e é nessa mudança que o protagonista consegue encontrar oportunidades inesperadas de salvação. A mudança de foco e um novo olhar sobre o que é familiar tornam-se fundamentais e ampliam os limites do possível. No horizonte pode surgir uma chance de salvação e nosso protagonista, munido de novos conhecimentos, está pronto para aproveitá-la. Pisando suavemente na areia da praia, o protagonista percebe que o oceano trouxe plástico até seus pés. É um lembrete visível de um problema global, mas nem sempre um sinal da proximidade da civilização. Esses detritos viajam pelas correntes por milhares de milhas, indicando apenas a crescente escala do problema ambiental. Decidido a construir um sinal forte e visível para o resgate, o protagonista começa a recolher pedras e conchas, formando na praia as enormes letras SOS. Esses materiais garantirão estabilidade, e o contraste acentuado pode atrair a atenção de aviões que passam ou de embarcações de patrulha. É importante notar que diferentes técnicas de sinalização já salvaram pessoas em situações críticas. Basta lembrar o caso de um velejador que passou 3 dias isolado em uma ilha distante, mas soube criar sinais eficazes para os socorristas. Observando o comportamento das correntes celestes, o protagonista registra as mudanças tentando entender a direção do vento e da corrente. No entanto, seus esboços servem mais para a compreensão do que para a navegação e permitem planejar melhor seus deslocamentos. O conhecimento sobre a natureza ajuda a manter a orientação, quando cada nuvem e cada mudança do vento podem se tornar a chave para a liberdade. Cada novo som ou instante de uma presença invisível no horizonte faz o coração do protagonista parar por um momento. No entanto, logo sua atenção é capturada. Ao longe, ouve-se um disparo de sinalizador de uma embarcação de patrulha. Isso pode ser exatamente o sinal tão esperado por ele. O oceano oferece novas oportunidades e o destino sorri para aqueles que conseguem enxergar as chances nos sinais que surgem inesperadamente. Começando um novo dia sob os raios do sol escarlate, o protagonista percebe a importância de se preparar para o resgate. Neste ambiente distante da civilização, cada elemento do plano torna-se crucial. Sua tarefa é construir uma embarcação utilizando os recursos encontrados. A ilha generosamente oferece madeira resistente, encontrada na praia após as tempestades, e galhos fortes, que o protagonista amarra com cipós. Um elemento-chave é a criação de uma rede. Garrafas plásticas e pedaços de tecido trazidos pelo mar são entrelaçados formando uma base resistente. Esses achados, que normalmente simbolizam a poluição, agora oferecem esperança de retorno. O protagonista transforma esses materiais não apenas em uma rede, mas também em uma espécie de vela capaz de direcionar o vento na direção desejada. Orientando-se pelo sol, o protagonista planeja a rota. Durante o dia, quando o sol está mais visível, ele traça o curso evitando o oceano aberto. Isso é por segurança, já que sua pouca experiência em navegação exige cautela. O objetivo principal é derivar ao longo da costa, explorando a região em busca de sinais de civilização ou possíveis encontros com pessoas. Cada elemento desse plano, desde a resistência da estrutura até a direção correta do vento, é importante. Mas o que preparará nosso herói para o encontro com o desconhecido que está por vir? Esse momento torna-se uma prova de todas as habilidades e conhecimentos que ele adquiriu durante sua aventura forçada na ilha. E embora as forças da natureza ainda apresentem seus mistérios, à sua frente há, finalmente, um vislumbre de esperança de resgate, tão aguardado e desejado.